Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Hoje a gente termina essa série Desvendando o Google Cloud com o último treinamento, tá? Como sempre, essa sessão vai ser gravada, depois vocês podem acessar ali pelo nosso YouTube, e a gente também vai encaminhar tudo por e-mail, tá? Hoje quem vai apresentar aqui o time e fazer a introdução é o Matheus, tá? Ele é nosso consultor de GCP. Matheus, está com você. Obrigado, Maria, pela abertura aí. Então, uma boa tarde, pessoal. É um imenso prazer aí estar participando desse evento. Então, hoje a gente vai para o nosso último episódio aí do Desvendando Cloud, tá? E o nosso assunto hoje é sobre esteiras de CI/CD. Então, aqui hoje a gente conta com o apoio do Marcos Vileno, do gerente de arquitetura, e o Paulo Rezende, nosso DevOps Senior. Então, a gente vai dar sequência, o Marcão ele vai seguir com a parte mais didática, então ele vai contar para a gente como é que funciona, o que é, como que a gente pode usar. E o Paulo vai fazer a parte mais prática, então ele vai mostrar para a gente alguns exemplos, vai compartilhar a tela aqui com a gente. Então, a nossa agenda aí, eu vou fazer a abertura, o Marcão vai contar para a gente como é que funciona o CSD, Paulo vai fazer demonstração prática para a gente, e no final da apresentação, a gente segue com as dúvidas, o chat está aberto, pode mandar para a gente, que no final eu leio todos e os nossos especialistas respondem para vocês. Contar um pouquinho sobre a QI. Então, a QI é especialista em facilitar a inovação na nuvem, onde a gente atua com esses três pilares, são os pilares fundamentais. Então, é tecnologia, está ligada às pessoas, então, as pessoas são os nossos especialistas, as pessoas são os nossos clientes, que a gente se adequa aos nossos processos. Então, sempre visando o melhor dos mundos, a gente conseguir adequar, fazer entrega, e unindo esses três pilares, a gente consegue tornar para o cliente a melhor experiência que ele possa ter na nuvem. Então, aqui é um dos nossos dois pilares de inovação em nuvem, produtividade e colaboração. Então, aqui a gente tem o nosso workspace, modernização e infra de dados, é o nosso GCP, o nosso Google Cloud, que conta um pouquinho das nossas certificações. Então, a gente tem um foco, a parceria com a Google Cloud, e algumas certificações de AWS Azure. Então, a gente é uma empresa multi-cloud, onde a gente tem expertise aí, profissionais que saibam aí das nuvens, de ambas as nuvens, para a gente conseguir fazer a melhor entrega aí para vocês. E aí, ela tem 11 anos, e a gente já conseguiu fazer mais de 1.000 projetos de sucesso. Então, aqui abaixo, aí no slide, tem um pouquinho aí dos clientes que a gente já atende, né? Então, a gente tem essas ramificações aí, onde a gente tem um leque bem amplo de cliente. Então, a gente atende cliente tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros. Então, a QI aí consegue, a gente faz o atendimento aí em ambas as finalidades aí de cada cliente. Contar um pouquinho aqui do nosso acesso gratuito. Então, a gente está com essa campanha aí, onde a gente faz uma varredura do ambiente, então, a gente busca certas melhorias, a gente traz sente a dor do cliente, o que ele está precisando, e a gente pega todo esse conteúdo e a gente tenta melhorar produtivo, colaboração, mediante esse assessment que a gente está com essa campanha. Então, muito legal. Tem o QR Code aí, a Maria também pode encaminhar o link, e qualquer dúvida você pode mandar aqui no chat para a gente. Também temos a nossa jornada de modernização e infra de dados. Aqui tem o nosso link, no nosso QR Code. Então, basicamente, essa campanha a gente faz um check-up do cliente, onde a gente analisa escopo, a gente consegue trazer a melhor experiência de compra ao cliente.
visando sempre no benefício e na qualidade que ele possa trazer para a sua organização. Então, a gente facilita, a gente consegue trazer essa jornada da nuvem para vocês. Então, a Maria também pode encaminhar o link aí, caso vocês não consigam acessar. Então, aqui os conteúdos. Agora eu vou passar a bola para o Marcão. Ele vai compartilhar aqui com a gente e a gente vai bater nesse papo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então vamos aí para a nossa última sessão do Desvendando Google Cloud. Hoje o tema é CI/CD, tá? Esse é uma sessão que o foco dela vai ser bem na prática, tá? Eu vou passar aqui rapidamente aqui algumas informações sobre CI/CD. Aqui a ideia não é aprofundar a parte teórica, tá? Não aprofundar aqui com debater tema, mas sim mostrar na prática, né, como que isso é feito dentro do Google, tá? Bom, deixa eu aqui apresentar. Bom, o que é o CI/CD, né? A esteira de software, né? São práticas, né, que agilizam todo o desenvolvimento e entrega de software, né, o deploy do software. Antigamente, né, antes, quando não existiam essas práticas, sempre haviam muitos problemas no desenvolvimento, né, de software. Você tinha sempre aquele clássico paradigma de que o programador está desenvolvendo na máquina dele e ele não conseguia. Na máquina dele funciona, na hora que vai rodar em ambiente de produção, vai rodar em outro local, dá problema, né? Então, com o tempo e a partir de todas as técnicas ágeis, do manifesto ágil, começou a se criar essas práticas, né, e montar uma esteira para se desenvolver e entregar software, né? E essa esteira é dividida em duas partes, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery, né? Então, nós temos aqui, no Continuous Integration, toda a parte que o programador ele vai lá, começa a desenvolver na sua máquina e joga o código para o repositório, né? Então, vocês imaginam uma equipe aí com dezenas de programadores fazendo isso ao mesmo tempo, quantos problemas isso pode acontecer. Então, você com as práticas de CI/CD, especialmente de CI, você consegue automatizar toda essa prática de integrar esses softwares, né? Você consegue fazer toda a compilação e testes desse software de forma automatizada, o que agiliza muito todo o desenvolvimento da aplicação, né? E também a parte do CD, do delivery, você tem a entrega do software de forma automatizada. Você tem aí os programadores que estão ali desenvolvendo e de forma automatizada existem equipes testando e entregando e pondo isso em produção, tá? Então, aqui só para a gente ter aqui de forma mais clara, né, o CI é uma prática de desenvolvimento de software que os membros de uma equipe integram seu trabalho com frequência. O objetivo fundamental é detectar automaticamente mudanças problemáticas o mais cedo possível, porque uma vez você identificando isso, você corrige logo esse teu bug, esse teu problema, e quanto antes resolver, melhor para a aplicação como um todo. E o CD, que é uma abordagem de engenharia de software, na qual as equipes produzem software em ciclos curtos e usam processos que garantem que o software possa ser liberado para a produção de forma confiável a qualquer momento. Então, você imagina, você tem ali uma parafernália de software, né, para produzir software, né, e de forma automatizada, o que garante aí toda a excelência da entrega do software, tá, gente? E aí, quais são os benefícios, né, que a gente tem aí
de trabalhar com uma esteira de software, né? Uma esteira de CI/CD? Bom, o que eu falei já anteriormente, bati bastante a questão da agilidade, então você cria de forma mais ágil, né? Você mantém uma estabilidade na produção, você tem uma previsibilidade maior das coisas, especialmente na parte da entrega, né? Você consegue rapidamente criar, lançar novas versões, novos produtos. Caso tenha algum problema, você consegue voltar à versão anterior, que seria um rollback. Então, isso reduz muito o erro humano, né? Então, você tem isso tudo de forma automatizada. Então, a tendência ao erro humano é menor, né? Você evita os erros, né? Humanos, especialmente, tá? Então, claro, detecta os erros mais rapidamente quando eles logo acontecem, né? Você automatizando, você reduz o toil. O toil é o desperdício, né? Você tem reuso de código, você consegue reduzir o desperdício de tempo, de dinheiro, né? A esteira de CI/CD com essas automatizações faz com que você reduza todo o time to market, né? Ou seja, o tempo que você coloca o seu ambiente em produção, né? E, obviamente, com esse ciclo de feedbacks aí, você consegue ter resposta mais rápida do mercado. O mercado está aceitando o teu software ou não, então você consegue rapidamente, né, se adequar às mudanças do mercado, tá? Bom, e aí quais são as ferramentas hoje que o Google oferece para criação de uma esteira de CI/CD? O Google tem o próprio repositório dele. Ele tem um repositório Git próprio, tá? Estou 100% compliant com o Git que vocês conhecem, né? Que todo mundo trabalha, né? Então, você consegue trabalhar com um repositório Git completo, né? E, além disso, você também consegue sincronizar o Cloud Source Repository do Google com outros repositórios padrões, como o GitHub e o Bitbucket, tá? O Google também tem o registry dele, né? Ele tem um registry Docker. Então, se você, né, hoje é chamado de Artifacts Container Registry, né? Antigamente era Container Registry, né? Hoje em dia chama-se Artifact Container Registry. Ele é um repositório universal de artefatos, tá? Então, compatível com diferentes imagens de containers, como Helm, Java, Node, Python, e também consegue receber builds direto, né? Ele trabalha diretamente com o Cloud Build, que é a próxima que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a grande ferramenta quando a gente fala de CI/CD, tá? É a grande ferramenta. Desculpa, é aqui o Build. Depois eu falo. Deixa eu só falar antes aqui do Container Analysis API, que esse aqui é o cara que fica escaneando as vulnerabilidades do registry. Então, aqui vai ter um passo anterior também, que tem um outro ponto lá que o Paulo vai apresentar para vocês, que trabalha em conjunto com o Container Analysis, que é o Binary Authorization, mas é esse cara aí que vai identificar as vulnerabilidades da esteira e vai conseguir gerar logs que podem ser usados posteriormente junto com a equipe, tá? Então, você consegue, né, armazenar, consultar, recuperar metadados críticos sobre os artefatos de software, né? Então, aqui é uma ferramenta DevSecOps, né, para a área de segurança, né, para dar suporte à área de segurança. E aqui está o grande cara. Essa é a ferramenta, esse é o Cloud Build. Ele faz parte tanto da fase CI como da parte CD, né? Então, você consegue compilar diretamente, builda diretamente no Google Cloud. Tá? Ele é o compilador. Você consegue criar imagem de container de diversos outros artefatos. Tá? Consegue acionar novas builds com base em alterações nos seus mesmos repositórios. Então, diferentes fases do teu desenvolvimento, você consegue compilar o teu ambiente. Né? Então, é personalizável, são personalizáveis essas várias etapas de compilação. Tá? Ele também é integrável com o GitHub e o Bitbucket, então ele é compatível com outros repositórios, tá? E outra coisa que é muito interessante dele, ele é muito rápido, tá? Ele é muito rápido.
né? Ele tem, assim, assim, existem alguns benchmarks feitos aí de mercado e ele está sempre sendo muito bem colocado quando a gente fala de velocidade. E recentemente o Google lançou também o Google Cloud Deploy, né? Então você consegue rapidamente compilar com o Cloud Build e fazer o deploy da sua aplicação em produtos do Google, especialmente aqui o Google Kubernetes Engine, o Cloud Run e o Anthos, né? Para quem não conhece bem, né? O Google tem o Kubernetes dele, que é o Kubernetes Engine, tem o Cloud Run, que seria mais ou menos Container as a Service, que seria é uma aplicação que você não tem, ele é como ele é um PaaS de container, então você não tem muito overhead de manutenção, e o Anthos, que é um integrador de qualquer tipo de Kubernetes que você esteja, seja no Google, seja fora do Google, seja na tua máquina, aonde estiver, né? Então é um serviço de entrega contínua totalmente gerenciado para facilitar o escalonamento e deploy da sua aplicação. Tá? Então, realmente, hoje você tem condições de automatizar 100% a sua aplicação. Tá? Todo o desenvolvimento e deploy da sua aplicação. Tá? Paulão, eu atrasei só 1 minuto, tá? Então, agora vamos passar para o Paulo. Eu falei que eu não ia demorar muito, porque realmente aproveitem, gente, essa demonstração do Paulo aí, porque realmente ficou muito interessante esse lab, tá? Paulão, manda bala aí, querido. Um abraço. Bacana, Marcão. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Vou compartilhar minha tela aqui para fazer a apresentação. Então, o Marcão aí já deu um overview da parte mais teórica, né? Quais são as ferramentas de GCP para realmente você desenvolver seu pipeline CI/CD. Eu vou entrar aqui na parte mais prática, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência aí, é um laboratório grande, mas eu acho que vai entregar bastante valor aí para todo mundo. Tá? Então, vou fazer essa demonstração. Primeiro ponto aqui, eu gostaria de apresentar para vocês como é que vai ser essa esteira, né? Então, nós fizemos aqui um desenho, uma arquitetura aqui de quais são os componentes para a gente realmente implementar essa esteira. Essa esteira, nós podemos dizer que ela é uma esteira aí, basicamente de DevSecOps. Então, eles têm aqui componentes tanto da parte de desenvolvimento, de operação e também de segurança, tá? O Marcos já passou por alguns itens aqui, mas vou revisar para vocês aqui. Então, essa esteira sempre começa aí com o desenvolvedor, né? Então, ele realmente ali codando, né, desenvolvendo ali o software, sua aplicação. Quando ele desenvolve ali uma nova feature, né, ele dá um commit no seu código, né, faz um push desse código para um repositório remoto, né? Então, quando você trabalha com uma equipe, com vários desenvolvedores, você vai utilizar um repositório remoto e vai realmente enviar seu código via push ou até através de um pull request. Nesse cenário aqui, nós vamos utilizar aqui o push, né? Não vamos falar sobre pull request, um assunto mais avançado. Mas aqui a gente pode ver aqui, por exemplo, o código source repositório, que é o repositório de código fonte aqui, Git, do GCP. Para esse cenário, nós não vamos utilizar ele, vamos utilizar o GitHub. Por que o GitHub? Para demonstrar que ele tem uma integração aí nativa com vários outros repositórios. E hoje o GitHub, querendo ou não, ele é o repositório mais utilizado aí na comunidade, né? Então, todo mundo utiliza o GitHub. Então, vamos usar esse laboratório usando o GitHub. Quando realmente esse código aí, realmente o desenvolvedor fizer uma alteração, um commit, vai disparar uma trigger, né, para o nosso Cloud Build. O Cloud Build é o orquestrador disso tudo. Então, ele que vai orquestrar todo esse pipeline. Então, ele que vai ali disparar as tarefas, né, as etapas ali desse pipeline. Primeira etapa que nós vamos observar, ele vai construir, né, o container Docker. Então, ele faz o build ali da imagem. Nós vamos trabalhar aqui com a aplicação utilizando o container Docker. Ele vai fazer o build dessa imagem. Depois ele vai fazer um scan de vulnerabilidades, chamando a API do Container Analysis. Essa aqui é um recurso muito bacana, onde ele valida ali, ele faz um scan na sua imagem Docker, identifica a vulnerabilidade e entrega um relatório. Então, com esse relatório, você pode tomar algumas decisões, né? Ou não avançar seu pipeline, quebrar o seu pipeline, ou você corrigir, por exemplo, usar esse relatório para corrigir essas vulnerabilidades, para depois você rodar o pipeline novamente. Em conjunto, a gente vai utilizar aqui o Binary Authorization, né, autorização binária, é um recurso de segurança de GCP muito bacana, onde você cria um atestado, né, um certificado
que aquela imagem Docker que você gerou é uma imagem homologada, é uma imagem que realmente ela passou por todas as suas etapas ali. Então, isso aqui é um recurso de segurança muito bacana, nós vamos ver na prática como isso funciona, tá bom? E ele vai funcionar como um gate para poder avançar ou não aí nosso pipeline. Vamos usar o PubSub. O PubSub o Marcos não citou ali, né? É um recurso de mensageria, não especificamente de CI, mas vamos utilizar ele aqui para enviar notificações do nosso pipeline aqui para um chat do Google aqui, tá bom? E avançando aqui, né, quando você gera, né, essa imagem, nós vamos armazenar num repositório de artefatos, o Artifact Registry. Então, é o cara aí, um repositório de artefatos universal, onde nós vamos armazenar nossas imagens Docker. Logo que a gente fizer isso, a gente vai disparar já uma trigger para o Cloud Deploy, que aí é a parte de CD mesmo, a parte onde eu vou pegar essa imagem, esse container Docker, né, essa release, e fazer deploy nos ambientes de dev e produção. Nesse cenário, nós vamos fazer o deploy no ambiente de Cloud Run, tá? Aí é um serviço PaaS aí de container. Vamos utilizar aqui uma regra de aprovação, então, para o ambiente de produção, nós vamos ter que ter um aprovador para poder fazer esse deploy, e vamos utilizar aí uma estratégia de um deploy canário aí para simular realmente um deploy de forma gradativa, tá bom? Então, esse aqui seria a nossa esteira. Então, vamos agora para a prática, para entender um pouquinho mais sobre esse pipeline. Então, o primeiro ponto aí, a gente começa o repositório, né? Então, a gente tem que ter nosso repositório Git, aqui temos o GitHub, um repositório que nós criamos para esse projeto. É uma aplicação Hello World bem simples aqui, tá em Python, da própria GCP. Nós fizemos algumas alterações. A aplicação, no final, é essa aqui que está rodando. Então, aqui é um ambiente de desenvolvimento que eu estou mostrando. Nós vamos ter dois ambientes, Dev e Prod, para a gente simular. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente começa realmente aí esse pipeline. Eu estou aqui com o meu IDE, estou usando aqui o Visual Studio, talvez seja pequeno para vocês aí a visão, mas vai dar para vocês terem uma ideia. Então, já está configurado todo esse pipeline, eu vou mostrar aqui como que eu disparo esse pipeline, tá bom? Primeira coisa, vou mudar aqui a cor ali da nossa aplicação, só para a gente ver a diferença de versões, tá? Vamos save aqui. E a nossa imagem, a imagem Docker, nosso Dockerfile aqui, eu vou fazer uma alteração, nós vamos trabalhar com duas imagens base, né? Uma imagem usando aqui Python 3.10, usando a distribuição Linux Alpine, é uma distribuição bem leve, tá? A mais utilizada hoje no mercado, e uma distribuição também com Python 3.10, usando aqui já um Debian 11, ok? Nesse momento a imagem está com Alpine 11, Alpine na verdade, eu vou comentar isso, eu vou trocar agora para o Debian 11. Essa alteração aqui é porque essa imagem ela tem algumas vulnerabilidades de segurança. E eu vou simular um pipeline aí com uma imagem com algumas falhas para vocês verem o comportamento do pipeline. Então, vou salvar. E aqui vou disparar esse pipeline. Somente que quando o Visual Studio carrega aqui. Enquanto isso, vou mostrar para vocês aqui o Cloud Build. Cloud Build é a ferramenta que vai orquestrar todas essas atividades do pipeline. Aqui é realmente a tela inicial dele, tá? Então aqui nós temos dashboard aqui mostrando aqui um histórico de todos os builds que rodaram aqui, todos os pipelines. Nós temos aqui a nossa trigger, né? Então, basicamente no Cloud Build, que nós vamos configurar um pipeline, nós configuramos uma trigger, tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui a configuração dessa trigger para vocês terem ideia de como funciona. Depois eu vou disparar essa trigger aqui, tá? Então, aqui nós temos o nome, a gente coloca o nome aqui dessa trigger, região, são informações bem padrões aqui da GCP. Nós vamos escolher qual que vai ser o evento que vai disparar, né, que vai ser o gatilho. Nós escolhemos aqui o push, tá? Poderia ser um pull request. Nós vamos utilizar o push. E selecionamos aqui o repositório. Nós temos aqui um repositório, tanto do Cloud Source Repositories, como também do GitHub. Nós vamos utilizar do GitHub aqui, já está selecionado. E abaixo aqui nós temos qual vai ser a definição, quais vão ser as etapas do meu pipeline. Aqui no Cloud Build nós podemos fazer de várias formas, a forma mais comum é utilizando um arquivo chamado cloudbuild.yaml, tá? Que nós selecionamos a opção, e nós apontamos onde está esse arquivo, tá?
esse arquivo cloudbuild.yaml, ele está dentro do nosso repositório, uma pasta .ci e .cd. Então, no repositório, a gente consegue ver essa pasta aqui dentro e esse arquivo, tá? Eu vou mostrar para vocês esse arquivo rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia. É um arquivo parecido com esse, tá? Eu não vou entrar em detalhes, é um arquivo aqui que tem bastante informações, mas é onde nós definimos todo o nosso pipeline de CI aqui, ok? Enquanto isso, eu já vou até disparar aqui nosso pipeline, aproveita que já carregou. Então, eu vou dar o commit aqui. Esperar alguns segundos aqui que ele vai enviar essa tração de código para o GitHub. Isso está um pouquinho mais lento que o normal aqui na apresentação. Enquanto ele está enviando essa alteração, a gente continua aqui, a gente não perder tempo. E além disso aqui, né, aqui é o arquivo do Cloud Build que nós estamos chamando dentro do nosso repositório. E temos aqui as variáveis, né, de ambiente. Essas variáveis aqui nós utilizamos aqui para passar alguns valores para dentro do pipeline, né? Então, sempre nós desenvolvemos o pipeline, ele é sempre de forma bem genérica, né, sem nenhum valor ali fixo. Então, nós trabalhamos com variáveis, e é basicamente esse aqui o nosso pipeline, tá? O push já foi realizado, né? Então, vamos ver aqui no GitHub se já atualizou. Ainda não, está enviando aqui. Sincronizando as alterações aqui. Só um momento, pessoal. Enquanto isso, vou mostrar para vocês aqui, ó, o Cloud Run. Então, o Cloud Run aqui é o serviço que nós vamos fazer o deploy da aplicação. Então, nós temos aqui duas versões. Vou voltar para a página principal dele aqui. Nós temos o ambiente de dev e o ambiente de prod, tá? Então, são dois serviços que nós configuramos para poder realmente estar publicando a aplicação. Além disso, nós temos aqui o Cloud Deploy, nós vamos ver aqui mais para frente, que é justamente a ferramenta para fazer a parte de CD, né, do nosso pipeline. Essa aqui é a interface dele. Estou vendo aqui que acabou de já publicar a alteração. O meu Visual Studio está lento aqui. Dá um refresh aqui, repositório. A gente pode ver aqui, ó, há um minuto atrás, né, a imagem, o Dockerfile aqui foi atualizado, tá bom? Então, já mandamos o commit aqui, o push para o repositório remoto. Lá no Cloud Build já vai ter disparado a nossa trig. Então, vamos aqui em History. Nós vamos ver aqui a nossa trig em execução. Então, aquela trig, aquele pipeline foi disparada, ele está em execução nesse momento aqui. Então, se nós clicamos aqui em Build, nós vamos ver aqui ele já em execução. Ele tem 5 etapas aqui, tá? Do lado esquerdo você vê todas as etapas listadas aqui, e do lado direito você vai ver aqui o que está acontecendo em cada etapa, né, em tempo real. Tá? Esse pipeline aqui, nós colocamos aqui uma imagem que ela está com uma vulnerabilidade, então provavelmente esse pipeline ele vai quebrar, tá? Então a intenção aqui no segundo passo, ele quebre, e é justamente o que está realizando nesse momento aqui, tá? Eu vou detalhar cada passo aqui, mais na frente aqui, só para a gente ganhar tempo aqui. O que esse passo faz aqui? Esse passo ele é onde ele chama o Container Analysis, aquela API, que ela vai varrer a minha imagem, verificando que se tem vulnerabilidades. Aqui, ele já fez o scan, escaneou, ele pegou esse resultado, e ele identificou que tem 344 vulnerabilidades, tá? E aqui, ele basicamente elenca essas vulnerabilidades aqui por nível de criticidade, tá? Então, tem critical, alto, médio e baixo. E aqui nós colocamos um gate, uma validação. No nosso pipeline, nós colocamos que apenas imagens que não tenham vulnerabilidades críticas ou altas podem passar pelo pipeline. Nesse caso, foi identificado 22 vulnerabilidades altas, então nós vamos quebrar nosso pipeline. E foi isso que aconteceu. Então, ele identificou que tem vulnerabilidades e ele quebrou o pipeline. Então, ele parou o pipeline nesse ponto, ele não vai avançar, porque a gente precisa corrigir isso, tá? Eu vou voltar aqui no Visual Studio, nós vamos alterar
a versão novamente do Dockerfile para a gente poder rodar o pipeline agora com sucesso, tá bom? Então, agora eu pus para a versão do Alpine, que ela não tem vulnerabilidades, vamos executar novamente aqui o pipeline. Beleza, agora foi mais rápido. Estava um processo rodando por detrás aqui. Então, aqui no GitHub já deve estar atualizado. Beleza, já rodamos, o commit já foi aplicado aqui. E já deve ter disparado novamente o Cloud Build, tá? Então, já tem em execução um novo pipeline. Vamos ver aqui cada etapa aqui, agora para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, do lado direito aqui ele está em execução, né? Mas aqui do lado esquerdo nós podemos ver cada etapa dessa. A primeira etapa aqui, começa com 0, é o Docker Build. É justamente a etapa onde vai buildar a imagem, né? Vai construir a imagem. Então, ele vai pegar aquele arquivo Dockerfile e vai gerar uma imagem Docker ali dentro aqui desse job aqui em tempo de execução. A segunda etapa é rodar o scan. Vocês podem ver que o scan já foi executado muito rápido essa imagem. A imagem Alpine é uma imagem muito leve aí do Linux, tá? Ela tem poucas bibliotecas, né? Ela é bem enxuta. Isso aí diminui bastante a superfície de ataques aí. Então, questão de vulnerabilidades, por exemplo. O pessoal de segurança recomenda muito utilizar essa distribuição. Então, ele já rodou aqui. Nesse caso aqui, ele não identificou nenhuma vulnerabilidade, então fez 0 vulnerabilidades. Nesse caso, o nosso pipeline segue. Vai para a próxima etapa, tá? Então, a terceira etapa aqui é o Docker Push. O Docker Push é basicamente, eu estou pegando a imagem que ela já foi criada aqui, já foi escaneada, e agora eu envio para o Artifact Registry. Quando eu faço isso, eu estou armazenando essa imagem aqui no Artifact Registry. Então, já posso vê-lo aqui, ó. Aqui é o nosso repositório de artefatos, tá? Eu tenho tanto Container Registry como Artifact Registry. Agora, a gente está utilizando muito o Artifact Registry, que é um repositório que vem substituir o Container Registry aqui da GCP. Então, aqui tem todas as versões das minhas imagens que já foram feitas push. Pode ver que tem uma aqui que foi feita justamente nesse momento, é a que nós executamos agora. Aqui do lado direito você vê aqui um campo de vulnerabilidades, não foi encontrado nenhuma vulnerabilidade, então essa é uma imagem que realmente está homologada, né, está correta. E aqui um histórico de imagens mais antigas, nós temos aqui, por exemplo, uma imagem que tem 355 vulnerabilidades. Essa imagem aqui é uma imagem que nós geramos aqui, sem quebrar o pipeline, daquele Debian 11, né, que a gente estava ali no Dockerfile. Então, olha o tanto de vulnerabilidade que tem o Debian 11, né, nesse momento, 355 vulnerabilidades. Então, isso aqui, para a sua aplicação, é muito ruim. O pessoal de segurança sempre fala que quanto antes você resolver problemas de vulnerabilidade no seu ambiente de segurança, mais barato é ser resolvido. Então, a gente resolver isso no desenvolvimento é melhor do que em produção. E aqui você tem os links do CVE, você pode abrir aqui no CVE e ver aqui qual que é essa vulnerabilidade e poder tratar essa falha, ok? Não é o foco do nosso assunto aqui, não vou detalhar isso, mas olha que recurso bacana de segurança dentro do seu pipeline, tá? Então, vamos voltar aqui às imagens, né? Ele já fez o push da imagem, vou voltar lá para o build, ele já até finalizou. Então, a terceira etapa aí, depois que ele salvou essa imagem lá no Artifact Registry, ele vai criar o atestado. O que é esse atestado? Ele vai chamar aqui o Binary Authorization, que basicamente é um recurso que é onde você vai criar uma autorização, um atestado, ele chama de atestado, que essa imagem é homologada. Então, ele está falando que essa imagem ela pode ser utilizada no meu ambiente. Então, ele gera aqui, usando uma chave aqui, ele cria esse atestado, e a partir desse momento, esse recurso, você consegue criar políticas que se você pode fazer deploy ou não. Nesse cenário que eu vou mostrar mais para frente, nós criamos uma política que somente imagens com atestado, né, podem ser feitas o deploy ali no ambiente de produção, tá? E o último passo aí é o passo do release, que é basicamente quando o Cloud Build ele cria uma release chamando o Cloud Deploy, que ele vai chamar a ferramenta realmente aí da parte já de CD, ok? Então vamos lá para o Cloud Deploy para vocês verem. Aqui, eu vou dar um refresh aqui. Então aqui, essa é
a interface principal dele aqui, quando você entra dentro de um pipeline, então nós criamos um pipeline aqui de CD. Do lado aqui embaixo você vai ver que uma lista de releases que foram criadas. Você vai ver que tem uma release aqui, ó, que ela estava em fila, agora começou a execução dela, é justamente a release que foi criada pelo Cloud Build. Isso tudo de forma automática, né? Ele criou essa release e já disparou o deploy para o ambiente de dev, tá? Aqui no nosso pipeline nós temos 2 ambientes, dev e prod, e aqui em dev ele já dispara automaticamente esse deploy, ok? Então a gente vai ver aqui que a gente está com uma versão aqui, ó, em execução, ó, do ambiente de dev. Daqui a pouco nós vamos dar um refresh nessa URL, vocês vão ver que vai mudar para uma nova versão, ok? Enquanto está executando aqui, a gente pode ver um pouquinho aqui atrás sobre a parte do Binary Authorization, né? Então, eu vou abrir aqui aqui está o Artifact Registry, eu vou abrir aqui o Binary Authorization para vocês verem. Então, aqui em segurança, em Security, eu tenho aqui Binary Authorization. Tá? Então, esse cara aqui é um cara de segurança, onde você vai criar ali sua política. Então, essa aqui é uma política que nós criamos. Essa política, ela fala basicamente que ela só permite imagens aprovadas, que foram ali atestadas, né? Foram atestadas por um atestador, que ele chama, né? Então, nós criamos aqui um atestador, né, que é um recurso onde ele tem uma chave ali privada, uma chave pública, ele cria esse certificado, né, esse atestado, e nessa política vai falar que somente as imagens que têm esse atestado, imagens Docker, vão poder ser publicadas. Se qualquer outra imagem que não tiver um atestado, ele vai dropar e não vai conseguir fazer realmente um deploy. Nós temos apenas uma exceção aqui que nós criamos, você pode criar exceções, nós criamos uma exceção aqui de um Hello World do Cloud Run, né? Isso aqui é apenas para testes ali no Terraform, nós utilizamos, mas com exceção disso, qualquer outra imagem ainda vai ser dropada, tá? Lembrando que todo o ambiente que nós criamos aqui, pessoal, foi tudo via Terraform, aqui trabalha aí com IAC, então subimos de toda parte do Cloud Build, Cloud Deploy, Cloud Run, essas políticas tudo utilizando o Terraform aí, seguindo boas práticas, tá bom? Vamos lá para o Cloud Deploy novamente, então, vocês já podem ver que já está verdinho aqui, né? O deploy aqui já foi finalizado, tá? Então o ambiente dev já está com a nova versão. E você vê que qual que é a versão que está em execução. Ele sempre traz essa informação, e embaixo você tem esse histórico. Lá no vamos abrir lá o Cloud Run para a gente identificar isso. Então, aqui no ambiente de dev, nós vamos abrir em revisões. Então, aqui nós podemos ver que a última versão que foi feita, o deploy, tá? Esse nome aqui não é o mesmo nome da release, tá? Ele gera um nome aqui randômico, mas se você for acompanhar, você vai identificar aqui pela imagem que foi feito o deploy, tá? Então, que já 100% do tráfego já está nessa nova versão, tem 1 minuto que ela foi feito o deploy. Se nós formos aqui para o URL, nós vamos dar um refresh aqui, provavelmente, aí, ó, já mudou a cor. Então, a nova versão nossa já está com a versão verde, já viu que ela já atualizou aqui também o nome da release, ela muda aqui, tá? Da revisão. Então, o ambiente dev já está ok. Nós vamos abrir o ambiente de produção para vocês verem, antes de nós fizermos o deploy. Então, vou voltar um passo aqui. Vou abrir o ambiente de produção. Então, aqui, ele está rodando uma release aqui já de ontem, né, que nós fizemos o deploy. Vou abrir essa URL para vocês identificarem, vou colocá-la aqui em segundo. Então, aqui para ver que de dev está uma versão verde aqui, com uma outra revisão, e aqui a produção já está com uma versão azul, né? Aqui você vê que tem todas as variáveis de ambiente, então eu identifico aqui que é um ambiente de prod. Nós colocamos aqui algumas variáveis aqui, tem uma senha aqui, uma conexão de banco, só para mostrar para vocês que todas as variáveis, a imagem Docker, ela não tem nenhum valor setado nela, todas as variáveis nós setamos em tempo de execução, então no Cloud Run que a gente vai setar essas variáveis ali, então isso mantém o nosso ambiente aí seguro, né, e a imagem Docker, nosso artefato, ele não tem nenhuma configuração de ambiente nele, tá? Todo tá ali no nosso ambiente computacional, isso é muito bom, dentro do nosso pipeline. Vamos voltar aqui no Cloud Deploy, para agora realmente a gente avançar para a parte mais interessante desse serviço.
O ambiente de dev já foi feito automaticamente o deploy. Isso aqui a gente quer realmente ter uma esteira bem rápida para acelerar realmente aí o deploy da sua aplicação. Nós sabemos que o desenvolvimento de software ele só gera valor quando está em produção. Então, quanto mais rápido a gente conseguir colocar isso em produção, melhor. O ambiente de dev aqui a gente colocou de forma automática, tá? Poderia ter outros ambientes, stage, QA, né? Aí depende de cada cenário. Aqui temos apenas 2. E agora a gente vai fazer a promoção desse ambiente, tá? Então, em vez de eu rodar todo o pipeline de novo, gerar um outro artefato e fazer o deploy em produção, nós vamos promover esse artefato. Então, vamos aqui em Dev, vamos clicar em Promote, e aqui a gente vai poder escolher se a gente quer promover ou não. Aqui nós estamos utilizando uma estratégia canário, né? Um deploy canário. Nós poderíamos utilizar um deploy rollout padrão, já faz o deploy direto, um deploy blue-green, né? A gente faz o deploy, depois pode fazer um rollback se precisar, mas vamos utilizar um canário aqui, que é a ideia é de fazer um deploy de forma gradativa. Então, por exemplo, aqui, nós configuramos que nosso deploy canário vai ter 3 etapas, 25%, 50% e 100%. O que isso quer dizer? Quando eu fizer o deploy na primeira etapa, 25% do meu tráfego vai para a nova versão, 75% vai estar na versão anterior. Isso eu consigo validar, ver se há algum bug na minha aplicação, consigo que usuários reais testem a minha aplicação. Hoje em dia, grande parte das empresas maiores utilizam esse tipo de deploy, ele é muito eficiente, tá bom? Então, vamos colocar em canário 25, vamos começar pela primeira etapa, eu poderia pular etapas, mas eu não vou fazer isso. Eu vou clicar em Promote. Então, demora alguns segundos, tá? Beleza. Coloquei para fazer a promoção, mas nada aconteceu ainda. Por que nada aconteceu? Porque ele precisa de uma aprovação. Como é um ambiente produtivo normalmente, né, nós queremos que tenha uma aprovação, que tenha alguém ali que valide que isso pode ser feito. Então, nós temos aqui a possibilidade de colocar uma regra de aprovação. E é isso que a gente configurou aqui, tá? Então, aqui está em amarelo, está pendente, nós vamos ficar em Review, e eu posso aprovar ou não esse deploy, tá bom? Então, vamos ficar aqui em Review. Você vai ter informações sobre esse deploy, tá? Então, tem várias informações, você pode abrir os arquivos de manifesto, comparar entre eles, né? E vai mostrar qual que é a versão que está rodando, qual a versão proposta. Então, você consegue ter uma visão, qual foi o commit lá do seu repositório, você consegue identificar. Então, isso é bom que amarra bem lá a sua parte de desenvolvimento. Vamos aprovar aqui, para a gente poder avançar aqui no nosso laboratório, senão não vai dar tempo. Então, eu vou clicar aqui em View Rollout, vocês vão ver aqui as etapas que estão em execução. No por detrás aqui, ó, você pode ver que todo esse deploy canário, ele tem aqui 3 etapas, né? 25, 50 e 100. Você pode ir direto para 100 se quiser, ou para 50. Nós vamos utilizar aqui realmente um deploy canário bem padrão, tá? E aqui a primeira coisa é fazer o deploy aqui, a primeira versão 25%. Assim que ele terminar esse deploy, ele tem uma etapa de verificação, isso é bem bacana, você consegue criar uma etapa aqui onde você consegue customizar um script aqui para validar se a URL está respondendo, consegue fazer alguns testes. Nós temos um teste bem simples, um get aqui na página, e assim que ele tiver ok, ele termina esse processo, tá? Então está em execução aqui, ele mostra aqui visual 3 etapas. Se nós formos aqui na parte principal, na página principal do pipeline, nós temos também essa visão, está na primeira etapa, está fazendo o deploy, quando ele passar para verificação, ele vai alterar aqui, tá bom? Lá no ambiente de produção, vamos ver como é que está lá nesse momento. Ainda, não temos nada aqui ainda, né? Está 100%, daqui a pouquinho vai mudar aqui, ele vai subir uma nova versão e vai alterar esse tráfego, tá? Voltando lá no Cloud Deploy, enquanto está executando aqui, ele demora uns 2, 3 minutos, a gente ganha tempo. Aqui tem essa visão aqui do Cloud Deploy, uma visão mais gerencial, você tem aqui o número de deploy nos últimos 30 dias, então você consegue ter uma visão como que você está, a quantidade de deploys que você está fazendo, qual é essa frequência, né, e a sua taxa de falhas aí, né, de sucesso e falha. Isso é bem bacana, né, quem conhece um pouquinho mais de DevOps aí, já ouviu falar do Dora, vou clicar aqui, ó, Dora, ele utiliza aí algumas métricas de sucesso, né, para maturidade do seu ambiente de DevOps, ele traz justamente essas métricas, né, quantidade de implantações por dia, né, tem números ali bem exorbitantes das grandes empresas aí, de muitos deploys durante o dia, tá, 8 vezes por dia e tudo mais. Então, quanto mais rápido você conseguir fazer isso, mais rápido você está entregando valor para o seu usuário aí da sua aplicação, ok? E aqui ele tem um link até do Dora aqui, ó, depois, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, é bem bacana, tá?
Não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Então, aqui ele já passou para a etapa de verificação, tá vendo? Lá no Cloud Run, ele já fez o deploy, né? Então, já deve ter em execução. Eu vou dar um refresh aqui, ó, tem 100%, já mudou. Então, a nova versão está com 25% do tráfego e a versão anterior, 75%. Então, agora você vai perceber que você consegue fazer uma validação em tempo real ali com seus usuários, né, usuários reais, se sua aplicação não tem um bug ou não, tá? Enquanto isso, ó, vamos tentar fazer um teste aqui em produção, ó, tá? Vocês vão ver o nome da versão aqui, ó, ela termina LGE 253OU. Vou dar um refresh aqui, você vai ver mudar essa versão, tá? Ela provavelmente vai ser a 4.4 tentativas, 5 tentativas, ele deve mudar essa versão. E, ó, ele mudou aqui, apesar de estar azul ainda, ele já mudou a versão, tá? Aqui, ó, é uma outra versão, às vezes fica no cache aqui a imagem, mas ele já está distribuindo esse tráfego de forma, por esse percentual. Aí, ó, já mudou, tá vendo? Versão verde. Então, ele já está distribuindo aí 25% para a nova versão. Vamos estar no Cloud Deploy, então ele já terminou aqui, ó, esse primeiro, né, o deploy de 25%, você poderia esperar aí, sei lá, 1 hora, né, validar algumas coisas para depois avançar. No nosso caso, a gente não vai esperar, por causa do nosso tempo. Eu vou clicar aqui em avançar, ele vai avançar para os 50%. Você vai fazer a mesma coisa para 25%, vai fazer o deploy agora, depois vai fazer a verificação. Normalmente é um pouquinho mais rápido, né, que a imagem já está lá dentro do próprio Cloud Run, então ele só vai fazer a alteração do tráfego ali. Ele é mais rápido do que o primeiro passo, tá bom? Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês uma coisa bacana aqui, que é o rollback. Então, vamos supor que você fez o deploy, né, na sua aplicação e depois identificou que havia uma falha nessa aplicação. Cara, então eu preciso fazer um rollback rápido, e o Cloud Deploy vai ajudar muito isso aqui. Então, aqui no ambiente dev, nós vamos fazer aqui, ó, um rollback. Então, vocês vão ver que a versão que está rodando aqui é o final 794. Eu vou clicar em 3 pontinhos, rollback release. E eu vou poder escolher qual release que eu quero voltar. Então, eu vou aqui selecionar. Ele vai ter algumas releases, tá vendo? Então, a 794 não vai aparecer, que está em execução. Vai mostrar aqui uma anterior, uma de ontem, que eu vou pegar essa de ontem. Vou fazer o rollback. Vocês vão ver que a versão que está rodando nesse momento, ó, ele está com a versão verde. E quando ele fizer o rollback, vai voltar para a versão azul novamente aqui, tá? Então, nesse momento, ele já começou aqui. Tá? Então, em execução os dois processos, tá? Ele está fazendo o rollback do ambiente dev e está fazendo o deploy canário aqui em produção. Por detrás, gente, o Cloud Deploy utiliza o Cloud Build, tá? Então, o Cloud Deploy é uma ferramenta que veio para complementar o Cloud Build, tá? É tanto que por detrás os jobs são executados todos aqui no Cloud Build, tá bom? Então aqui esses jobs que não tem um nome aqui são disparados pelo Code Deploy. Outra coisa bacana, eu não mostrei para vocês, nós estamos utilizando PubSub para enviar notificações. Então todas as notificações de falha, né, ou de sucesso dos jobs, eles são enviados para um chat aqui do Google. Então o PubSub manda uma mensagem aqui para mim. Eu estou recebendo aqui no Google Chat. Então, tenho aqui todos os builds que foram realizados com sucesso ou não. Também tem um de falha aqui em cima. Então, quando houve falha, ele falou para mim que houve a falha. Então, eu consigo ter um feedback muito rápido aí, né? Coloca aqui o time de desenvolvedores, o squad aqui dentro, e o pessoal consegue ver rapidamente se está tendo um problema ou não no pipeline. Isso vai fazer ter um feedback muito rápido, poder corrigir qualquer falha, tá bom? Vamos voltar lá para o Code Deploy, para ver como está o avanço. Então, aqui a versão canário já está na parte de verificação, ela já fez o deploy em 50%, então vamos lá para a parte de revisões aqui, ó. Ele já vai atualizar isso aqui, então refresh, ele deve mostrar 50-50, então você já está conseguindo fazer de forma realmente gradativa, isso é muito bacana. Aqui já, no ambiente aqui, você agora vai conseguir dar os refreshes, vai mudar com mais frequência agora, vai ser uma divisão mais 1 para 1, né? Então está igual agora. Acaba que o navegador deixa um cache aqui, acaba às vezes não conseguindo visualizar. Você vê que você vem mudando o nome aqui, às vezes a cor não muda, mas o nome da release acaba mudando. Tá. E agora a gente vai fazer, assim que finalizar, a gente finaliza o deploy para 100%. Tá? Então aqui já finalizou. Vou avançar aqui agora para o 100%. Vou clicar em View Rollout aqui para ele você ver as etapas que está rodando. Tá?
O rollback, nós já finalizou, deu para perceber que já finalizou, então vamos lá na versão dev, para a gente perceber isso. Aqui, ó, na versão dev, revisões. Ele já fez o rollback, então ele voltou para a versão anterior, tá vendo a versão de 2 dias atrás. Esse ambiente já está lá, eu vou dar um refresh, deve mudar para azul, provavelmente, já mudou. Então a gente conseguiu fazer um rollback desse deploy muito rapidamente, então é muito bacana. E o último teste, para a gente poder finalizar, enquanto está fazendo o deploy ali em produção, né, o deploy canário, eu vou mostrar para vocês aqui a parte do Binary Authorization, né? Isso aqui é muito bacana, pessoal. Então, eu vou pegar uma versão antiga aqui da imagem, eu vou editar aqui na mão, tá? Vou fazer um deploy aqui pela própria console, tá bom? Então, a imagem doc aqui, eu vou selecionar uma imagem que não foi homologada, que não tem um atestado. Como que eu sei disso? Eu rodei várias vezes, assim, eu gerei várias imagens, tem umas imagens aqui mais antigas. Então, aqui são todas as imagens que estão no Artifact Registry, tá? As mais recentes, todas já executaram ali, foram criadas atestadas. Vou pegar uma mais antiga aqui, de uns 5 dias atrás, tá? E vou tentar implantar uma imagem dessa, tá? Essa imagem que eu vou selecionar aqui, ela foi criada pelo build lá, mas ela não tem um atestado, tá? A gente tirou o atestado para não aplicar o atestado nela, de propósito, tá? Então, essa imagem é a imagem que ela não estaria aprovada. Então, vamos aqui fazer o deploy. Ele tem que estourar um erro aqui, tá? E já aconteceu esse erro, tá? O que é esse erro aqui? Então, ele vai falar aqui que foi a atualização do serviço foi rejeitada pela política aqui, ó, Binary Authorization Policy. Então, ele vai falar aqui, essa imagem de container, vai falar o nome da imagem todinha, gigante aqui, não foi autorizada pela política. Por que não foi autorizada pela política? Porque essa imagem, ela não foi atestada, né? Então, tem esse atestador aqui, que esse é o cara que atesta, né, que cria o atestado. Então, esse cara não atestou essa imagem, não há um atestado para essa imagem. Dessa forma, essa imagem, você não consegue fazer um deploy. Isso é muito bom porque você evita que, por exemplo, um desenvolvedor, qualquer profissional que queira pular uma etapa, queira fazer um deploy ele não autorizado, que não venha passar por todos os seus gates, ali, seu pipeline, consiga fazer esse deploy. Isso aqui funciona tanto para o Cloud Run quanto para GKE. Então, é muito bacana, pessoal, você cria uma camada a mais de segurança em seu ambiente. Voltando ao Code Deploy, vamos ver se está finalizando. Então, ele está agora na última etapa de verificação. Nós podemos ver aqui na parte, lá nas revisões, vamos na revisão de produção, já vai estar mostrando 100% na nova versão. Vou fechar agora, pessoal, para a gente ter tempo para algumas dúvidas. Então, aqui em produção, já vai mostrar aqui 100%. Então, ok, já terminou aqui o deploy canário, ele terminou as 3 etapas, está 100%. Nós temos agora apenas uma versão, apenas a versão verde. Agora não vai mudar mais essa versão, tá bom? Então, a ideia, pessoal, era realmente apresentar isso para vocês, tá? Agora eu vou deixar aí para perguntas, para vocês aí poderem perguntar. Acho que o pessoal mandou no chat. O Matheus, quiser tomar a frente agora. Combinado, show de bola. Tivemos algumas perguntas aqui, mas o Marcos já foi respondendo. Vou pegar aqui as que não tiveram respostas. Peterson perguntou, é possível envio por e-mail desse histórico? Consegue fazer o envio? Então, o Cloud Build você consegue configurar as notificações ali por e-mail, tá? Você consegue configurar sim. Tem mais uma aqui na verdade, do Bruno já foi respondido aqui. Ele perguntou se é possível adicionar uma esteira de aprovação. Sim, nós colocamos ali no ambiente de produção a aprovação. Você poderia ter no ambiente de dev também, né, nesse cenário de simular só no de produção. Certo. Foram essas dúvidas que tivemos aqui. Bom, basicamente foi isso. Então, muito obrigado, gente, por esse tempo, por acompanhar. Muito obrigado aí pelo Marcos e Paulo pela apresentação, pelas explicações. Pessoal, caso tenham mais algumas dúvidas futuras ou queiram mais algum ponto de atenção, pode nos acionar, pode entrar em contato comigo, com o Marcos, enfim. Estamos dispostos aí a ajudar vocês. Muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigada, viu, por acompanharem essa jornada, né? A gente encerra aqui o Desvendando o Google Cloud. E acho que alguém tem uma pergunta?
Não, acho que foi errado. Isso. Fiquem atentos ali no nosso LinkedIn, tá? A gente sempre posta ali quando a gente tem evento novo, no nosso site. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nossos profissionais, engenheiros, especialistas estão sempre à disposição para atender vocês, tá bom? Obrigadão, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um Obrigado, abraço. tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.